Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou Kenta Moura e hoje o título ele começa com uma brincadeira, né? Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre esvaziar a mente. Então, afinal de contas, o que significa de fato esvaziar a mente? Vamos lá? Antes da gente começar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Muita gente fica confusa, né, quando começa a estudar autoconhecimento e espiritualidade. Por quê? Porque elas escutam pessoas dizendo que a gente precisa esvaziar a mente, né? Que a gente precisa parar de pensar, que os problemas estão nos nossos pensamentos. Mas o que significa isso? Quer dizer que eu não posso pensar? Eu tenho que ficar parado que nem um poste, né? Ou, como diria o professor Hélio Couto, vou ficar brincando de estátua ad eternum. E o que significa esvaziar a mente? Quer dizer que eu preciso apagar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei? É claro que não, né? A gente precisa pensar, não é verdade? Como que você, por exemplo, pega uma faca e consegue cortar uma fruta ou um legume sem se machucar? É porque você pensa, né? Porque a gente pensa. Como que, por exemplo, eu estou aqui nesse momento falando com você, né? E pensando no que eu tenho que falar, né? Eu já respondi, eu estou pensando. Então a gente precisa de fato pensar. Mas o pensar é para usar a lógica, a sabedoria e a criatividade. É isso que o Eckhart Tolle chama de pensar para os assuntos práticos da vida. Quando se diz que o problema está nos nossos pensamentos, significa os pensamentos do ego. São aqueles pensamentos que fazem com que a gente fique insatisfeitos, né? Com medo, com mágoa, com irritação, com ódio, com tristeza. E o ego sempre fica preso ao passado ou ao futuro. Então, no passado, quando a pessoa fica, por exemplo, se lamentando, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Né? Por que justamente comigo? Ou ela fica, eu deveria ter tomado tal atitude, eu deveria ter agido de uma forma diferente, eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter tido escolhas diferentes. Né? Ela fica remoendo essas questões do passado o tempo todo. E fazendo isso, ou seja, dando ouvido a essa voz que fica presa ao passado, a gente não desliga, a gente não solta. E os pensamentos do ego ficam também no futuro, né? Ou seja, quando eu tiver isso, eu vou me sentir feliz, né? Quando tal coisa acontecer, eu vou ter alegria, né? Quando eu conseguir tal coisa, quando eu conseguir chegar em algum determinado ponto, eu vou me sentir pleno. Né? Você fica sempre com a cabeça no futuro, né? Com os pensamentos, colocando uma condição para que você se sinta bem, para que você se sinta realizado. Só que esses que são os pensamentos do ego, percebe? Por quê? Porque é exatamente assim que a gente nunca fica bem. Afinal de contas, como que vibrando na insatisfação, vibrando nesses pensamentos, né, que a gente está sempre condicionando para que a vida seja melhor, como que a gente vai vibrar melhor e assim atrair de fato pessoas, situações e eventos melhores para nossas vidas? São esses pensamentos do ego que a gente precisa cortar. Então, dizer que a gente pensa demais, né, é em relação aos pensamentos que estão presos ao tempo, né, seja por medo, por preocupação, por ansiedade. Ao mesmo tempo, essa insatisfação ela vem dessa questão do ego com o controle. Né? O ego quer ter controle, mas ele vive no passado ou no futuro. Então, olha que maluco isso, né? O ego nos faz sofrer porque a gente fica preso ao passado, né? E não tem controle sobre isso. Não tem como ter controle sobre o que já aconteceu. E o ego nos faz sofrer porque fica preso ao futuro. Também porque não tem controle. Como é possível a gente ter controle de algo que ainda não aconteceu? Então talvez você pense, né? Mas então por que o ego não controla o presente?
Na verdade, o ego ele até tenta controlar o presente, né? Então ele tenta controlar um falso presente. Porque se a gente for prestar atenção e perceber, na verdade ele vai estar ali aparentemente no presente, mas ele está preocupado com coisas que aconteceram há 5 minutos atrás, ou viajando, né, na preocupação, no medo, na ansiedade, há 5 minutos à frente. Mas o ego nunca vai estar no agora. Quando a gente está verdadeiramente no tempo presente, né, com a força e a presença da energia divina, neste campo não existe ego, porque não existe o que temer nem o que ansiar. Entende? Ficou mais claro sobre o que é parar de pensar? Então, agora vamos ao que é esvaziar a mente. O que será que é isso? Será que eu preciso esquecer tudo que eu aprendi, tudo que eu sei? Também não tem nada a ver com isso, né? Imagine uma artista talentosa. Como ela poderia ser cada vez melhor se ela esquecesse o que ela aprendeu? Ou imagine um médico. Como que ele seria cada vez mais competente se ele não tivesse a capacidade de reter o conhecimento? E com todo mundo é assim, não é? Nós temos o potencial de expandir as nossas capacidades através do aprendizado. O problema está nos pensamentos contínuos que trazem inquietação, insatisfação, reclamação. São esses pensamentos no dia a dia que a gente também precisa esvaziar da mente. Tanto é que existe a meditação plena, né? Que é aquela meditação onde você fica focado ou focada 100% em tudo que está acontecendo neste exato momento, né? E para que isso? Para não permitir que a mente fique vagando no tempo. E ainda mais profundo do que isso, existe dentro da meditação o chamado estado de ponto zero. É um estado onde você não pensa em absolutamente nada, nem no que está acontecendo agora. No ponto zero é como se a gente pegasse todos os nossos botõezinhos de percepção e desligasse um a um, né? Como se a gente pegasse aquela mesa de som dos profissionais que trabalham com música e baixasse todos aqueles botões, baixasse tudo para zero e ficasse em silêncio absoluto, sem pensamentos de qualquer natureza. O ponto zero é tão profundo que você esvazia completamente o seu copo mental, de forma que quando você volta da meditação, né, você não lembra nem mesmo que você estava respirando. Esse é o estado máximo de meditação, pois no ponto zero a gente não permite que o ego atue de forma alguma, né? Nem mesmo escolhendo no que prestar atenção, né? Ou se irritando com barulho ou ruídos externos. Então eu estava pensando aqui e é realmente engraçado, né? Porque quando criança a gente escutava que as pessoas que não pensavam direito eram cabeça oca, não é? Só que a pessoa não pensa direito exatamente porque a cabeça está cheia. Então olha que engraçado, né? Porque na verdade ficar com a cabeça oca de pensamentos que não servem para nada, na verdade faz um bem enorme. Então trabalhe bastante a meditação. Busque o equilíbrio mental apenas limpando somente desses pensamentos. Comece com os que estão no passado e os que estão no futuro, pois esses são os pensamentos que estão vagando no tempo. E aos poucos vá desenvolvendo e aprendendo a ficar em ponto zero. E você vai ver os benefícios que isso traz. Você vai ficar mais em paz, vai entrar numa paz interior mais profunda, vai desenvolver melhor a sua intuição, a sua criatividade. E acima de tudo, você vai se sentir mais em unidade com tudo que há. No final das contas, eu acho que vai fazer muito bem a gente ficar de cabeça oca de vez em quando. Que nós possamos esvaziar a mente e assim permitir que o divino se manifeste em nossas vidas. Depois comente aqui as suas percepções com as suas meditações. Como você se sente quando você consegue esvaziar a sua mente, quando você consegue deixar os pensamentos irem embora. Esse foi o insight de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você,
Compartilhe também com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Eu vou ficando por aqui. Que você possa fazer uma bela faxina mental, né? Tirando o chamado lixo mental, com consistência, com persistência, com frequência, né? Para que a sua vida seja cada vez melhor, para que a tua conexão com o divino seja cada vez mais fluida. Gratidão por ficar comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.